E aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, se vocês notarem aqui, né, eu tô com problema de iluminação. Eu preciso de um light ring, né? Quem quiser me dar aí, fica aí a dica. Meu aniversário é em setembro, mas às vezes, se vocês quiserem fazer alguma coisa, brincadeiras à parte, vamos ver se eu resolvo esse problema ainda, né? Mas meu chroma aqui vai ficar falhando durante esse tempo aí, então não vou ter mais aquela tela branca bonitinha, né, que vocês estavam acostumados no ano passado, né? Bom, eu estou fazendo uma série de aulas, né? E essa série de aulas fazem parte do que eu já tinha falado antes nas aulas, né? Falei que eu ia gravar algumas aulas, né? Principalmente porque quem está em casa acaba tendo problemas, né? De visualização. Então eu gravo essas aulas e aí essas aulas ficam marcadas aí para vocês, tá bom? Então fica aí para vocês. Eu espero que essa aula seja rápida. Eu falei isso no sétimo ano e não deu certo, né? Espero que aqui dê certo, né? Bom, vamos começar aqui, né? Eu queria falar sobre direitos, né? Na verdade, a gente começou falando sobre direitos, né? Na aula anterior, né? E aí, o que são direitos, né? Esse é o grande tema da aula, né? Direito tem a ver com a lei, como eu falei, né? Aí advém da lei, né? E a lei, ela o direito implica alguma coisa que você ganha, alguma benesse, alguma coisa, né? Que ele é inalienável, né? Então, nesse sentido, o direito é uma lei inalienável. Quer dizer que é o seguinte, você não pode negar um direito. Nem negar o direito. Você não pode nem dizer, nem falar assim, não, eu quero voluntariamente não ter mais esse direito. Não tem como. Né? Não tem a menor ou remota possibilidade disso, né? Eu falei de alguns direitos que são importantes no mundo de hoje, né? O principal deles é o direito à educação, que é o direito de vocês, né? Direito à educação, né? Que é um dos direitos mais importantes e fundamental, né, gente? Porque a educação ela preserva o seu futuro. Então é um dos pontos mais importantes para a gente entender a nossa vida. Opa, inenável. Eu falei também que os direitos eles são vários, né? São vários tipos, né? Existem vários tipos de direitos, né? A maioria deles ele tem esferas diferentes, né? Então existem direitos que são civis, existem direitos que são coletivos, existem direitos que são trabalhistas, né? Que está região do trabalho, né? Trabalhistas. Tem direitos da infância e adolescência. E adolescência, né? Adolescência. Tem, e nós temos direitos também que são humanos. Direitos humanos. Essa modalidade humanos. Essa modalidade de direito, eu falei para vocês que ela vem da ideia de que todo ser humano nasce livre. Opa, nasce livre e igual. Eu até fiz uma discussão, né? Falei assim, professor, mas o que é liberdade, né? O que concebe a igualdade, né? O que é isso, né? Esses dois conceitos, eles são muito importantes para a gente entender a realidade humana do direito, né? Principalmente porque isso aqui é um tipo de princípio. Opa.
princípio legal. Quer dizer o seguinte, que uma certa lei se organiza a partir dessa ideia, né? Esses são os direitos humanos no caso, né? Liberdade, é o que eu falei para vocês, né? Liberdade não pode ser liberdade, vou colocar aqui liberdade, não pode ser confundida com fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente. Apaga. Bom, vamos lá. Liberdade não pode. Liberdade. Não pode ser confundida, né? Esse sinal é um sinal diferente, tá, galera? Liberdade não pode ser confundida com livre arbítrio, né? A liberdade, ela é relacional, né? Você se relaciona com as pessoas, né? E você fala assim, professor, como assim? A liberdade, ela é relacional, né? Vou colocar aqui, relacional. Ela está querendo dizer o seguinte, que ninguém pode ser livre sozinho. Olha só que bacana. Por isso que a liberdade é humana. Ninguém pode ser livre sozinho. Ninguém pode ser livre sozinho, né? E a liberdade, ela também implica em responsabilidade. Então, outro ponto da liberdade é a responsabilidade. Você tem que ser responsável pelas suas ações, né? Nesse sentido, a liberdade às vezes é uma coisa meio chata, né? Meio ruim, porque ao mesmo tempo que você pode fazer as coisas, você tem que pagar por essas coisas, né? Responder pelos seus atos, pelos próprios atos. Se eu faço algo, eu posso estar condenando a minha liberdade, né? A liberdade é como se fosse um cavalo, né? Eu até usei esse exemplo, né? A liberdade é como se fosse um cavalo, né? Você não controla o cavalo, você só guia para onde ele vai, né? Isso é o que a gente chama de liberdade. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui, fazer uma coisa bonitinha para vocês, oitavo ano querido, que é uma sala que eu adoro. Gente, seguinte, a igualdade, ela tem vários aspectos, né? A igualdade, ela pode ser formal. A igualdade, ela pode ser econômica. Igualdade formal é igualdade perante a lei, né? Igualdade econômica, né? Ou igualdade de classes, seria mais ou menos isso? Não sei como é que eu colocaria outro termo. Igualdade de classes, né? Você ter todas as classes iguais, essas coisas assim, né? Esse é o grande quadro do que são direitos, né? Os direitos eles nascem a partir dos direitos humanos, principalmente, né? Embora você tenha essa palavra que ela vem do latim, né? Mas principalmente os direitos eles carregam e são construídos a partir de princípios, né? Por isso que na aula passada eu falei que no futuro da nossa história, ou seja, a história que a gente está estudando, né? Algo precisará ser revolucionado. Opa. Algo precisará ser revolucionado. Isso porque direitos
não são adquiridos de uma maneira tão simples. Todo direito advém de luta, né? A luta de um povo, de um grupo, de uma pessoa, né? Que seja, mas esse direito ele é construído, é uma construção histórica. E os direitos humanos, eles não são uma coisa assim tão antiga assim, não. Se você for analisar, ele é muito recente, né? Antes, o princípio legal, né? Ou seja, antes, o princípio legal, ele era completamente outro. E aí, o que acontece é o seguinte, para a gente conseguir dar prosseguimento à nossa aula e ao conhecimento que a gente trabalhou que a gente vai trabalhar posteriormente, né, até a chegada dos direitos humanos, essas coisas assim, a gente tem que ver com propriedade o que foi trabalhado e como eram as coisas antes, né? Bom, o que vem antes, né? O que vem antes, exatamente, o que vem antes é a Idade Média, né? Na Idade Média, várias pessoas pensavam sobre o passado, né? Inclusive o passado ele era a coisa mais importante que tinha, sabe? Por exemplo, o passado ele organizava a vida das pessoas, né? Se uma pessoa era carpinteira, é porque o pai dela também era carpinteiro, e assim sucessivamente. O rei acontecia a mesma coisa. Se o filho do rei nascesse, o que ia acontecer com o filho do rei? Ele ia se transformar em rei. Por quê? Porque o pai dele era rei. E aí os caras falam assim, por quê? Porque o vô dele era rei, essas coisas assim, né? O tempo, a temporalidade, o passado principalmente, desculpa, não escrevi tempo não. O passado, ele passado dava legitimidade. Outra coisa que acontece é o seguinte, é que na Idade Média as coisas eram explicadas à luz de Deus. E durante muito tempo as explicações sobre o mundo se davam em função desse Deus. Ai caramba, fiz coisa aqui. Se dava em função desse Deus, né? O que acontece é o seguinte, é que muitas pessoas pensaram como ia ser a forma mais perfeita de explicar a universalidade da humanidade, como seria a forma perfeita de governo e assim sucessivamente, né? A principal delas, assim, que estabelece é feita por um cara chamado Agostinho. Ele vai se transformar em um santo, inclusive. Santo Agostinho. Outra coisa, ele vai criar o que a gente chama de a Cidade de Deus. Que é uma explicação de como o céu estaria tecnicamente organizado. Da Cidade de Deus, né, uma outra pessoa chamada Isidoro de Sevilha se baseou. Nela, ele construiu mais ou menos o princípio legal que vai organizar os direitos dessa época, né? O que acontece é o seguinte: Deus é onisciente, ou seja, ele vê tudo. Se ele vê tudo, o que acontece é o seguinte: ele sabe do futuro, ele sabe do passado e ele sabe do presente. O que quer dizer o que, gente? Quer dizer que uma pessoa quando chega aqui e ela ganha um dom divino, né? Esse dom, Deus já sabe o que vai acontecer. Então quer dizer que as pessoas são naturalmente desiguais, né? As pessoas são naturalmente desiguais, né? E que isso quer dizer, né? Filosoficamente dizendo, quer dizer que cada um ganhou um papel divino, um papel do que deveria,
o que deveria fazer em função de Deus, né? E esse papel divino, ele está justamente colocado na nossa frente, né? O Isidoro falava o seguinte, que existiam pessoas que estavam preparadas para a guerra. Essas pessoas elas eram os belatores. Tinham pessoas também preparadas para orar. Essas seriam os oratores. E as pessoas que deveriam sustentar essas duas aqui, né? Essas pessoas eram os laboratórios. O que acontece é o seguinte, os laboratórios eles eram maioria, cerca de 95%, né? Enquanto esses dois grupos formavam 5%. Bom, da onde vinham os belatórios? Os belatórios eles eram escolhidos por nascimento, né? Eles também ficaram conhecidos como nobres, nobreza, né? Já os oratores, eles eram pessoas que sentiam a imagem de Deus. Vamos dizer o seguinte, que sacerdotes não podem ter filhos. E por causa disso, esses mesmos sacerdotes, eles precisavam vir de algum lugar. Existiam sacerdotes que vinham dos laboratórios, existiam sacerdotes que vinham dos belatórios, né? Cada um ia ter um espaço de poder dentro da igreja, uma função dentro dessa igreja. Por isso que a gente não chama eles de padre, a gente chama eles de clero, que é a galera que reza, né? E o clero, ele era dividido entre o alto clero e o baixo clero. O paroco, o padre, aquela figura mais menor na hierarquia católica, ele pertencia ao baixo clero, porque a origem dele era dos laboratórios, né? E os bispos, arcebispos, doutores da igreja, papas, eles tinham descendência nobre e por isso eles eram o alto clero. Bom, como eu falei, como isso aqui era 95% da população, os laboratórios eles tinham uma porcentagem, um número deles muito, muito, muito superior. E por causa disso, ele também vai ter várias diferenças, né? O que são eles, né? Ele, na visão real, são os plebeus, né? São os plebeus, né? Os plebeus, eles eram divididos em vários grupos, tá, galera? Bom, vamos colocar pelo primeiro grupo, né? Tinha galera muito rica mesmo. Essa galera muito rica, ela era a alta burguesia. Existia o pessoal um pouco mais baixo, assim, sabe? Não era pobre, mas também não era tão rico, né? Essa era a baixa burguesia, né? Ou pequena burguesia, pequeno burguês, né? Bom, esses, além disso, são pessoas mais abaixo, né? Pessoas que eram artesãos, que viviam em vilas, né? Por isso que o nome dele era um vilão, tá? Além dos vilões, você vai ter o povo que vive no campo, que é o camponês, né? E abaixo do camponês, o último na escala, vamos dizer assim, do trabalho, a pessoa mais pobre, mais paupérrima, a ponto de ela nem ter direitos, né, sobre propriedade, sobre a si mesmo, né? Ela é presa ao campo, né? Essa pessoa era o servo. Beleza? Bom, falamos bastante, né? 20 minutos aqui nessa aula. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos pegar uma parte de tudo que a gente estava trabalhando. E se você não pegou, volta atrás, dá uma lida, dá uma olhada, dá uma vista, né? Que tem várias coisas que a gente trabalhou, né? E você pode desenvolver, tá bom? Vou deixar aqui, ó, na tela o nosso esquema, como que aconteceu, tá? Se você quiser dar um print, alguma coisa assim, tá? E até mais. Falou!